Fala aí meus amigos traders, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e está começando agora mais um fechamento de mercado. Hoje sexta-feira, dia 10 de dezembro. 21 dias, hein? 21 dias para terminar o ano aí. Voou o ano de 2021, não é verdade? Então fechando aqui mais uma semana, espero que vocês tenham ido muito bem no mercado financeiro. Independente se foram bem ou não, seguiram o planejamento? Se seguiram o planejamento e ainda assim não estão conseguindo tirar dinheiro do mercado, seguiram o método correto, né, do gerenciamento, o trading system completo, não só o gerenciamento, mas também as técnicas envolvidas ali no mercado, né? Se saíram no gain fora do planejamento, significa que vocês contaram muito com o fator aleatório, o fator sorte. Aí semana que vem tentem corrigir isso, anotem isso no diário de trading. Pô, esse trade aqui eu entrei errado, mas ainda assim eu tive gain, né? Poderia ter dado errado, porque olha o risco que eu corri. Né? Isso daí tem que ser considerado, tá, no mercado financeiro, porque a gente vai fazer isso por muito e muito tempo. E das vezes que a gente fizer uma coisa similar, mais vezes vai dar errada do que, por exemplo, tentei adivinhar um fundo, enfim, né? Outras coisas mais. Se você vai comprando com contexto e tudo mais, bem estruturado, existe um contexto, existe um porquê que você está fazendo isso. Agora, comprando no achismo, porque fez ali um padrão de candle, operando o padrão de candle, aí você está contando ali com um fator muito subjetivo e com o fator sorte do mercado. Tava falando sobre isso agora lá no Instagram, em alguns stories, tá? Não significa que alguns traders muito bem sucedidos, muito acima da média, eles sabem algum segredo que vocês não sabem, ou simplesmente são mais inteligentes do que vocês, tá? Existe um ciclo que eu tava lendo nesse livro aqui, o livro Iludidos pelo Acaso do Taleb, o primeiro livro do Taleb, muito interessante. Um ciclo virtuoso, né, que acontecem com pessoas muito bem sucedidas ou traders muito bem sucedidos, que é, por exemplo, quando você tem uma vitória, você produz serotonina ou alguma outra substância que os cientistas ainda não descobriram no seu cérebro. E essa serotonina liberada no seu cérebro, esse neurotransmissor, ele faz com que você se sinta muito bem e aí produza novas ações que te levam a outras vitórias. Né? Até que esse ciclo virtuoso ele é quebrado por um evento ruim que acontece e aí você entra numa espiral, de ciclo vicioso, né? Muitas vezes conhecido aqui no mercado financeiro como ciclo de loss, né? Em que você toma um loss e aí você começa a entrar em auto-julgamento, começa a ficar com medo de participar das operações e aí te leva a outras operações ruins, tá? Isso acontece no mercado. E muitas vezes traders que estão em ótima fase, eles conseguem se arriscar às vezes mais em oportunidades que eles enxergam dentro do mercado, ganham com aquilo, o cérebro dele, o corpo dele libera substâncias ali, por exemplo a serotonina, que faz ele se sentir muito bem, em estado de êxtase, e aí ele toma outras posições de risco que também ganham e assim eles entram num círculo virtuoso. Não quer dizer que esses traders são mais inteligentes ou mais espertos ou mais sabem de alguma coisa que você não sabe, tá? Fica a dica aí. Só que a gente não pode negligenciar também que existe o controle de risco muito bem assumido, muito bem controlado, muito bem planejado antes de entrar nas operações. Existe também os sinais técnicos do mercado, que é isso que a gente analisa aqui nos gráficos, tá? E é isso que a gente vai analisar agora. Mas antes da gente começar, clique em se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, deixe o gostei neste vídeo, porque é muito importante levar esse conhecimento, essa informação para outras pessoas. Beleza, pessoal? Então eu vou compartilhar aqui finalmente minha tela com vocês. Não fechamos o mercado ainda, tá? Não fechamos o mercado ainda. Deixa eu mudar aqui. Puxar mais um pouquinho para cá. Mais um pouquinho. Beleza, beleza. Então aqui hoje tivemos já o principal movimento do dia ocorrendo logo aqui no período da manhã, tá? Até as 10 horas, 10h30 que aconteceu o principal movimento. Depois disso ficou difícil da gente
pegar alguma movimentação na ponta compradora, tá? Bom, a primeira barra do dia foi uma barra ampla, uma barra elefante, rompendo uma região aqui importante do gráfico do dia anterior, que foi essa consolidação. Sabemos que quando rompemos uma consolidação, o mercado tem como alvo 100% dessa movimentação aqui para cima, tá? Então isso daqui seria um primeiro alvo para o mercado, né? Percebam que aqui no 100%, ó, entrou um pouco de realização dos players que compraram as duas primeiras barras, tá? O que é natural, o preço subiu demais. Então os posicionados daqui, que estavam posicionados desde aqui do dia anterior, compraram, né? Então é um movimento significativo, realizaram um pouquinho aqui e aqui compraram mais e levaram o mercado lá para cima, tá? Sem dar muitas oportunidades para quem não conseguiu pegar esse movimento aqui na primeira barra, certo? Você tem uma média descendente aqui de 200 períodos, tá? Basicamente vai corresponder aqui no 60 a média de 20, então eu não quis operar contra isso daqui, inclusive eu achei que o mercado ia fazer uma retração um pouco maior aqui, para depois aí executar um movimento de alta. Quando a gente tiver um movimento como esse daqui, na primeira movimentação da manhã, jamais pensamos em vender uma barrinha como essa daqui, um dojizinho ou essas barras aqui, tá? Para pensar em vender, o mercado tem que demonstrar uma clareza que ele quer cair muito grande, tá? Nem aqui, na minha opinião, ele mostrou essa clareza. Tá? Nem aqui ele mostrou essa clareza. Talvez depois dessa barra aqui, a barra 34, ele tenha ficado, como o Walbrooks diz, always short, tá? Somente pensando em vendas aqui. Tá? Aí sim você pode até pensar em fazer vendas nessas regiões aqui acima, ou por exemplo numa linha de tendência como essa daqui, ó, né? Que foi aqui, por exemplo, aqui. Mas ainda assim, né, uma sequência de barras como essa não ficou muito claro para a gente pegar uma operação na ponta vendedora, certo? Como eu estava falando, de todas as vezes que você vender uma movimentação como essa daqui, ó, muitas vezes vão dar errado, tá? E poucas vão ficar lateral, enroscado aqui. Então vocês têm que pensar que vão fazer esse trade, por exemplo, 100 vezes. De 100 vezes, quantas vezes vai dar certo? Né? Puxa no mercado, quantas vezes depois de um movimento muito amplo, de um movimento como esse, em uma tendência de alto, o mercado ele reverteu tão forte. Aqui o movimento não foi tão forte, tá? Foi um movimento bem errático. Você tem uma barra vendedora, uma compradora, duas vendedoras, uma compradora. Então não tem um movimento muito claro para os vendedores, tá? Então indicando uma correção, uma liquidação talvez das posições da semana também aqui nessa região, tá? Então muito bem, para quem se posicionou na primeira barra do dia, qual seria o alvo dessa movimentação? Eu coloquei lá no Telegram, inclusive para quem não faz parte ainda do Telegram, tá aí na descrição o link, tá? Seria isso daqui para cima, tá? Pegando o primeiro aqui em parcial em 100%, e depois ele veio completar lá no 61.8, ou projeta a própria barra, projetando a própria barra e pegando, como o teu risco é a própria barra, pense em fazer uma parcial aqui no 100% ou fazer realização total, visto que a gente está falando de um movimento amplo, tá? É uma barra ampla aqui. Eu sabia que o mercado ia se desenvolver até aqui em cima, mas olha só, você tem 440 pontos de stop. O ideal é colocar até um pouquinho mais abaixo da barra, tá? Se ele viesse fazer um duplo teste aqui, para depois subir. Então coloca um pouquinho, 500 pontos de stop, para pegar outros 500 pontos para cima, certo? Então o mercado teria a opção, né, de liquidar a posição aqui, que seria mais ou menos aqui, excedendo, né, essas máximas. Ó, tinha que ficar atento aqui a essas máximas, mas não demonstrou esse comportamento, seguiu dentro de um canalzinho estreito e depois ele explodiu na alta, tá? Sabemos que quando temos uma barra ampla no final de um movimento, com um amplo volume financeiro como esse, não é um sinal de compra. E também não é um sinal de venda, é um sinal de que o mercado pode descansar a partir daqui, tá? Pode reverter? Pode, tá? Muitas vezes essas barras aqui, quando estão nos finais de movimento, indicam um movimento de exaustão e aí depois o mercado consegue reverter, tá? Ele estava em uma região estratégica? Sim, no fechamento desse dia aqui, ó. No fechamento desse dia, que também foi a abertura desse dia. Tá? A abertura foi aqui, ó, um pouquinho mais acima, e o fechamento foi um pouquinho mais abaixo aqui, né? Praticamente um doji esse dia aqui. Então o mercado ele veio testar
fechar esse gap aqui, era uma região de resistência, e a partir daqui deixou aqui uma barra interna, depois aqui dessa movimentação ampla. Vender aqui é muito agressivo, tá? Mas normalmente tem um alvo aqui embaixo, ó, nessas regiões da barra, da onde começou o movimento de exaustão, tá? Seria o alvo mínimo. Eu até tentei fazer uma compra aqui, tá? Fiz uma compra por aqui, ó. O mercado tava com esse seguinte cenário aqui. Veio no canalzinho estreito, perdeu o fundo da barra 17,18, esse fundo aqui. Deixou sombra inferior, um amplo volume e o próximo candle fez o rompimento, tá? Pontos negativos da entrada. Não tinha rompido com eficiência o canalzinho estreito, tá? Fica aqui em dúvida, será que ele rompeu? Será que não rompeu? Na dúvida não rompeu, tá? Ele teria que ter o corpo acima dessa região, talvez fechado acima da média móvel. Então, a entrada foi a máxima da barra 31, e a barra 32 foi a barra de entrada propriamente dita. A barra 31 seria uma barra de sinal, que não foi tão boa, porque teve um corpo negativo, mas perdeu em falso esse fundo. Teve um volume forte, indicando que seguraram o preço aqui nessa região, abaixo de uma média móvel descendente, então existe ainda um gap de média, que foi logo preenchido pela barra 32, só que ela não fecha acima, tá? Não fecha acima. E a próxima barra não rompe a máxima. Foi uma barra interna. Só que eu deixei aí o meu stop abaixo da barra 31, um pouquinho abaixo. E aí fui estopado na barra 34, certo? Fui estopado na barra 34. Muitos traders não iam tolerar ver uma barra como essa daqui perder a mínima. Então talvez colocaria um stop abaixo da barra 33 e reduziria o risco aí consideravelmente aqui, certo? Seria um tipo de trade que você fica fiscalizando e aí você sai com o sinal, tá? Eu preferi esperar para ver se ele de fato ia perder essa mínima aqui ou fizer um micro pivô de alta aqui para voltar a subir. Não aconteceu. Tomei um stop aí. E o mercado vem abaixo. Quando ele vem abaixo dessa movimentação, já abaixo da média móvel e ganhando essa velocidade aqui, é complicado a gente vender de cara essa barra. É uma barra muito ampla contra uma tendência forte por enquanto. Mas o alvo seria projetando isso daqui, para quem já estava vendido, né, no caso, ou entrou na venda, por exemplo, por aqui, o alvo seria mais ou menos isso daqui para baixo, tá? Ele veio completar aqui, tecnicamente na barra 39, tá? Por 2 ticks aqui praticamente, não veio completar, certo? Então, se você vende essa barra, você não tem nem uma vez o seu risco para baixo, ó. O mercado veio e aqui ficou enroscado. Olha o tanto de barras que ele ficou enroscado aqui, né? Ficou enroscado aqui, tá até agora enroscado aqui nessa região. Então, se você vende a barra 34, nunca ele te pagou 1 para 1, tá? Do teu risco aqui em cima. Você teria saído aqui, ficar aqui enroscado talvez a tarde inteira com o stop aqui em cima. Ou ter zerado a posição aqui quando ele testou 2 vezes isso daqui para tentar subir, né? Dá para encaixar alguma operação na ponta compradora aí, nessas regiões? Ó, se você tem um movimento forte como esse, vem mais ou menos corrigir uma proporção desse movimento, não precisa ser exato, tá, gente? Não precisa ser exato. 50%, 61,8%, essa região de retração, tá? Fez um primeiro fundo, tenta subir. Aqui até que ele rompeu, né? Se você for pegar o primeiro canalzinho aqui e esse como rompimento falso, ele até que ele rompeu essa primeira movimentação. Aqui no segundo teste, ele tem uma barra 44, foi uma barra que deixou um pavio superior, tá? Foi um doji, não foi uma barra de sinal muito boa, tá? Só um scalp aqui acima, por exemplo, até a média, só que não vale a pena esse scalp, você não tem 1 para 1 de risco, porque o teu stop estaria aqui embaixo pelo menos, tá? Então tem trade que não vale a pena fazer, tá? Aqui você tem uma configuração um pouco melhor desenhada. Qual? O mercado jogou para baixo, você vê que aqui está consolidado, tá? Então você opta por vender ou perto da média, acima aqui, por exemplo, nesses topos mais baixos, está fazendo topos mais baixos, né? Desde aqui de cima fazendo topos mais baixos, mas ele não deu continuidade na queda, porque você vai vender, como o mercado virou para always short, né? Para sempre vendido com essa barra aqui,
excedeu aqui essa movimentação, só que veio fazer uma correção profunda e aqui falhou nesse rompimento, não tem força para subir, aqui você tem uma probabilidade maior do mercado seguir na queda. Porém, olha só, não deu continuidade, né? Marcou esse fundo, marcou esse fundo aqui, né? Perto dessas mínimas, indicando que o quê? Não estou em tendência mais, estou consolidado. Marquei um fundo, um topo, um fundo, rompi máxima, eu vou marcar um topo, tá? Quiçá romper essa máxima aqui, reverter e testar a máxima novamente. Então, se você vende aqui, por exemplo, vendo a fraqueza aqui dos compradores, dificuldade de subir, né? Veio completar esse gapzinho de barra que temos aqui, ó. Vende aqui o rompimento, por exemplo, da 46, mais ou menos na metade dessa barra aqui, aí espera um toque na média e vende. Quando você vê aqui a barra 50,51, já é motivo para pensar em sair, porque além de não ter perdido o fundo, ele marca para nós o que parece o quê? Uma wedge, olha só. Uma wedge com fundo duplo, aqui nessa região, praticamente triplo, tá? Então quando ele rompe isso daqui, o alvo dele mínimo é aqui em cima, ó, na wedge. Veio completar, falhou no rompimento das 50. Então aqui você tem uma configuração melhor para compra aqui, tá? Preferencialmente comprar uma retração disso daqui, tá? Por exemplo, aqui na barra 57, para tentar pegar um movimento. E ainda assim você tem, como já virou a tendência, você tem ainda 40% de chance em média, tá? Em média, significa apenas que a probabilidade de que dê certo, ela é menor do que a probabilidade de que não dê certo, isso daqui, de ir lá no topo de novo, mas você tem uma probabilidade melhor aqui num fundo mais alto, né, do que tinha, por exemplo, aqui, do que tinha, por exemplo, nesse aqui, tá? Então aqui você tem uma probabilidade melhor, tá? Mas ainda não gosto dessa movimentação da barra 55, que foi uma barra forte de venda. Ela reverte o fechamento dessas três últimas barras, certo? Vem testar o que? Essa barra aqui, ó. Foi também uma barra de sinal após uma terceira puxada, no fundo aqui triplo praticamente, então foi também uma barra de sinal. Então essa barra 55, ela vem testar essa barra de sinal. E aí os compradores que entraram aqui defendem, ó, né? Então é uma troca de polaridade do último topinho marcado aqui pelos vendedores, certo? Após uma wedge. Então aqui sim você teria uma possibilidade de compra, tá? E para quem está vendido tem que sair, tá? E para quem não entrou, pode ser que o mercado vá testar pelo menos a máxima da cunha descendente, que seria o primeiro alvo. Foi, tá? Teria que ter tido um pouco de paciência, mas acabou indo. A barra 58 rompe a consolidação. A 59 faz um pullback por cima. A 60 ainda também faz um pullback por cima. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Então até aqui você tem como um pullback. Olha lá. Será que o mercado, a partir daqui, vai romper para cima? Entregar mais uma barra forte como essa? Não. Aí você fala, tem a média, tal, tem a linha de tendência. Olha lá, chegou na linha de tendência, seria assim, ponto crucial. Ou sobe a partir daí, né, dessa fundos ascendentes, ou volta para consolidação. O que é resistência, uma vez aqui, resistência, se transforma em veio abaixo, resistência novamente. A partir daqui ele teria que entregar mais uma perna de alta se você pretende continuar no trade de compra, tá? Ele não pode fazer isso daqui, ó, que ele fez agora. Então, para um cara que fez, por exemplo, uma parcial aqui no topo, né, deixou aqui uma parcial nesse topo aqui, que seria o correto, você comprou aqui na 51, deixou parcial aqui, pode pensar em sair do trade, tá? Aqui, porque já desconfigurou, tá? Muito possivelmente o que o mercado vai fazer, consolidado, vai testar a mínima de novo. Olha lá, testou mínima de novo. Tá? É onde os compradores passam a tirar a mão aqui, os vendedores entram. Aqui é onde os vendedores passam a tirar a mão e os compradores entram. Olha lá, novamente, fica nessa dinâmica. Ó. Aqui seria uma venda após um duplo teste nessa região aqui, ó, porque temos uma barra 71 forte, a 72 forte e a 73 falha. Tentativa novamente, os compradores estão sempre tentando sair da consolidação, assim como os vendedores estão sempre tentando sair abaixo da consolidação. Então sim, seria uma venda aqui, observando todo o contexto de consolidação, mas na segunda entrada e não na primeira. Porque se ele rompe de fato aqui, ó, na 75, tá? Essa segunda entrada é mais confiável, enfraquece mais os compradores, né? Pelo menos aqui você tem como se proteger, né? O mercado
andou aqui, colocou no 0 a 0 ou pelo menos pôs no bolso uma parte aqui dessa posição, por exemplo, aqui nesse topinho anterior, no meio da consolidação, melhor dizendo, tá? Porque olha só, olha o enrosco, a briga que estava aqui para tentar sair da consolidação. Não consegue, tá? Não consegue. E aqui tá bem nesse ponto aqui de vendas novamente, ó. Ponto de vendas novamente. Só que o que está acontecendo aqui? O mercado está fazendo mínimas mais altas agora. Agora já muda um pouco a leitura. Quando o mercado vai sair da consolidação, normalmente ele marca mínimas mais altas, ou uma mínima mais alta, faz um pré-rompimento de pivô de alta, né? Digamos que aqui, ó, por exemplo, bate na resistência sem muita força para cair. Aqui não tem essa situação porque tá forte aqui ainda para vendas, né? Percebam o fechamento das barras, mas aqui, ó, eu já tenho uma fraqueza por enquanto, né? Então, pelo cenário aqui, tá mais provável que o mercado pode fazer um rompimento para cima, tá? Por enquanto, mas eu preciso de um gatilho, tá? Eu não tenho um gatilho. O mercado tá mostrando o quê? Barras com pavios superiores e todo pavio amplo, não precisa ser amplo não, todo pavio, tá? Todo longo pavio, ele é a falha de rompimento de alguma coisa, tá? Falha do rompimento de alguma coisa. Então aqui, ó, essa barra falhou em romper essa máxima. Essa foi uma barra interna, tá? Essa barra falhou em romper isso daqui. Essa barra, essa daqui, ó, a 99, essa, falhou em romper essa máxima, tá? Então vendedores usaram como uma barra de sinal para entrar nessa operação de venda. Contam que esse triângulo pode ser um triângulo aqui simétrico, talvez, tá? Ascendente, tá? Vai romper para baixo porque vem essa perna aqui de baixo, acreditam numa correção com mais uma perna de baixo, tá? Os compradores estão olhando o que? O movimento aqui, ó, que veio antes. Aí acreditam que o mercado, no mínimo, tende a testar essa máxima aqui como uma região de magnetismo, então querem comprar porque acreditam que o preço pode ser elevado, tem expectativas que o futuro seja lucrativo para eles, tá? Tudo se resume em lucros. O que eu posso ver de lucro aqui? Tá? Então, nessa configuração aqui, eu esperaria por um sinal, um gatilho, para ver se de fato o mercado vai conseguir romper essa consolidação. E aí, se ele me der uma oportunidade, como a maioria dos rompimentos falham em consolidações, eu espero que ele se mantenha acima da consolidação, o que não aconteceu aqui, ó. O mercado rompeu, veio abaixo, se manteve abaixo da consolidação, pavios superiores. Então, inclusive, essa vela, essa barra aqui, ó, foi uma barra de sinal para os vendedores. Estou marcando um topinho mais baixo. E aí o mercado entrou em um consenso vendedor até o fundo da consolidação. Operar a consolidação é chato. Olha só, até aqui embaixo você tem um tempo, muito tempo, 300 pontos. Né? Não é uma tendência como essa daqui que você compra, o mercado andou 1000. Né? Foi um impulso aqui. Não, é uma tendência mais vagarosa. Uma tendência de lado. É um preço médio aqui, um consenso entre compradores e vendedores. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui com vocês. Finalizar. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado dessa análise. Não esquece de deixar o curtir nesse vídeo e também compartilhar com seus amigos. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou estar respondendo ou lá no grupo do Telegram. Desejo a todos um ótimo final de semana. Né? Aproveitem aí com a família de vocês para estudar, desligar também um pouco do mercado. Um grande abraço e até a próxima!